Olá, meu nome é Denise, eu sou terapeuta energética, mestre em Reiki e faço leituras de aura. Além de ser massoterapeuta, fazer outros tipos de terapias como Theta Healing, e eu sou dançarina profissional também e moro hoje em dia aqui no Canadá, na província do Quebec. Eu vim falar hoje sobre o terceiro olho. Muita gente fala sobre isso, né, como se fosse uma coisa super mística e inalcançável, e você tem que parar de usar pasta de dente por causa do flúor, porque vai calcificar a sua glândula pineal. Enfim, falam várias coisas sobre o terceiro olho, e é muito difícil saber o que é verdade e o que não é, porque não tem uma literatura grande sobre isso, né, científica, por exemplo, né, eu sou uma pessoa muito científica, então eu não acredito em qualquer coisa. É, Só que ao mesmo tempo eu comecei a ter experiências na minha vida que foram me mostrando que sim, existe um terceiro olho mesmo. É, Enfim, eu comecei a fazer várias leituras, né, de energia das pessoas, mas eu tive experiências que eu senti realmente o terceiro olho aqui, sabe? Eu senti ele abrindo, eu senti ele completamente aberto. Então foi muito curioso, assim, ver tudo isso, né? Tipo, nossa, isso aqui é real, sabe? Não é só um livrinho de yoga que tá falando isso e, enfim, que as pessoas falam, e, enfim, tem muita coisa mística por aí que eu acho meio bobagem, e tem muita coisa que supostamente mística que é muito real também, né? E eu não gosto de ficar só de um lado ou do outro lado, né? Eu tenho minhas experimentações de vida e eu trabalho com isso, então eu tenho as minhas conclusões a partir das minhas experiências também, né? Além de estudar bastante sobre esses temas todos de espiritualidade, de terapias alternativas e tudo mais. É, Quando eu comecei a fazer Reiki, que eu fui fazer um curso de Reiki, eu comecei a ver coisas sobre a pessoa que eu nem conhecia. Né, eu mal nem sabia o nome dela, na verdade, no curso de Reiki. Eu lembro que uma vez eu estava com as mãos posicionadas no chakra sacral, que é aqui embaixo do umbigo, e eu comecei a sentir uma tristeza absurda. Comecei a chorar, tremer, eu não estava entendendo nada que era aquilo, né? E aí depois do Reiki, no final do curso, eu falei, eu preciso perguntar para essa moça o que é isso, né? Porque eu não entendi o que eu senti. E eu fui falar com ela, chamei ela de canto, né? E falei, olha, quando eu estava no seu chakra sacral, eu comecei a sentir muita tristeza, tal. Eu não falei sobre gravidez, mas eu já tinha em mente que poderia ser sobre aquilo. Eu tinha alguma impressão. E ela falou, eu e meu marido já faz uns 2, 3 anos que a gente tá tentando engravidar sem sucesso, isso é muito triste pra gente. E deve ter sido isso que você sentiu. Eu falei, caramba, né, como que é possível eu ver e sentir essa emoção, né, como se fosse em mim mesmo. E aí eu comecei a ter várias experiências desse tipo. Eu fiz todos os cursos de Reiki, né, até o mestrado, e em cada sessão de Reiki eu ia recebendo mais e mais informações das pessoas, do estado de saúde física delas, das emoções, de histórias do passado, de coisas que vinham na minha cabeça, eu não fazia a menor ideia do que era. Menor, assim, eu acho que eu nem poderia inventar aquilo, porque, sabe, eu não quero pensar naquilo para poder inventar aquilo, sabe? E aí eu fui fazer um retiro de leitura de aura em Piracanga, na Bahia. Logo depois que eu voltei do meu contrato em navios de cruzeiros, pela primeira vez, acho que foi em 2016, se não me engano. Não sei, não lembro o ano exato, mas por aí eu fui para Piracanga fazer o retiro de leitura de aura, que durava, eu acho que uns 11 dias, entre 9 e 11 dias, não sei exatamente. E lá tem toda uma dieta, né, para você se limpar o seu canal energético e, né, atividades assim completas assim no dia a dia, né? Todos os dias do retiro tinha programação e tudo mais, muito focado na leitura de aura. E lá, né, eu tinha mestres que me ajudavam a entender o que eu estava vendo. E era uma leitura de aura totalmente estruturada, né? Você tem que fazer essa meditação antes de fazer a leitura. Na leitura você tem que ver isso, falar isso, fazer isso, tal. Então tem toda uma estrutura para você começar a fazer a leitura de aura, que é feita pelo terceiro olho, né? A gente, na leitura de aura, a gente fecha os olhos para poder ver com o terceiro olho. Só que não precisa falar sobre o terceiro olho, né? No retiro não era um foco, né? Tipo, vamos abrir o terceiro olho. Não, vamos praticar a leitura de aura. E a gente usa as mãos, né, para manipular a energia que está no ar, para ir abrindo, né, a aura da pessoa. Enfim, aí o retiro foi incrível, assim, eu gostei muito mesmo.
A gente fez e recebeu várias leituras. E aí, quando eu tava no avião, voltando pra São Paulo, eu lembro que eu tava de olhos fechados, e tem a tela, né, do avião ali pra ver filme e tudo mais. Eu tava com os olhos fechados, eu comecei a ver uma imagem, assim, na minha frente. Aí eu devo estar vendo através da película aqui da pálpebra, né? Que devo conseguir ver o que tá na minha frente. Aí eu botei a minha mão, assim, e eu continuei vendo uma coisa, assim, sei lá, vi um coqueiro, uma coisa assim, sabe, numa praia. Eu falei, peraí, deixa eu ver, né? Aí eu abri o olho e realmente tinha um coqueiro e uma praia na tela. Aí eu falei, nossa, que esquisito, né? Será que eu consigo ver através da mão também? Enfim. E aí eu fui fazendo testes, assim, quando eu tava bem relaxada, sabe? Eu fechava o olho, botava a mão, assim, e via meio que o formato, assim, do que tava na tela também. Isso com tela, acho que foi a única vez na minha vida que aconteceu, tá? Mas já foi uma prova pra mim de que o terceiro olho realmente existe, né? E eu tava vendo através dele. Porque na leitura de aura, eu ainda não tinha tanta certeza por onde que eu tava vendo e recebendo as informações. E aí eu fui pra Bali, fazer um curso de massagem balinesa com uma amiga. E durante a noite, foi logo depois, eu acho, do curso de leitura de aura. Aí, durante a noite, eu tava quase dormindo e eu senti meu terceiro olho fazendo assim, ó, pá! Tipo, abrindo com tudo, assim, e ficando escancarado, sabe? Ele não tem pálpebra, né? Não é uma coisa que você fecha, abre. Ele só abre, assim, sabe? E aí, durante a noite, ele abria com tudo, assim, eu começava a ver as coisas. Aí eu ia lá, botava a mão assim no meu rosto, tipo, não, meus olhos estão fechados, sabe? Eu não tinha certeza se meus olhos estavam fechados ou não. Era muito estranha a sensação, assim, muito diferente de tudo que eu experimentei, sabe? E isso foi acontecendo várias vezes, assim, noite, depois de noite, abria do nada, assim, e eu via tudo. Até começou a me incomodar, porque eu queria dormir e o olho ficava abrindo, o olho que eu não tinha controle, sabe? E aí, enfim, aí fiz uma viagem pelo Sudeste Asiático, tal, não trabalhei muito isso nessa viagem, só que eu comecei a trabalhar com leitura de aura mais tarde, né, o Reiki eu já estava trabalhando, já era algo conhecido para mim, e no Reiki eu já recebia várias informações, eu já via várias coisas e tal, e ia confirmando com as pessoas, e elas falavam, realmente isso acontece, realmente eu tenho esse problema de saúde, ou tipo, confirmando, sabe? E aí eu fui entendendo, tipo, tá, eu não tô louca, eu não tô inventando tudo isso, isso, tipo, isso tá acontecendo, sabe? Tem algo na pessoa que eu tô conseguindo acessar fazendo uma leitura, né? E aí eu comecei a fazer mais leituras de aura também. Só que eu percebi que pra mim a estrutura da leitura de aura de Piracanga, por exemplo, né, a estrutura que eles passam, me bloqueia um pouco. Eu não conseguia fazer o mesmo nível de leitura que eu consigo fazer sem essa estrutura. Eu ficava bem bloqueada, assim. E aí eu comecei a ler do meu jeito, porque no Reiki já vinha naturalmente pra mim essas imagens e sensações e emoções e, enfim, vários tipos de informações, né? E aí eu comecei a fazer a leitura do meu jeito, e aí começou, assim, aí muito mais fácil, sabe? E eu percebi que tem gente que é muito mais fácil de ler do que as outras. Tem gente que já tá aberto, né? Ainda mais a pessoa que tá te pagando pra isso. Tipo, tô te pagando pra você me fazer uma leitura de aura. Ela tá abrindo completamente a aura dela, né? O campo eletromagnético dela pra ser lida. Tipo, eu quero saber essas informações. Então é muito mais fácil ler essas pessoas, né? O terceiro olho, ele é só mais uma ferramenta ali. Porque é como se a percepção viesse de vários canais diferentes também. Não só do terceiro olho. E tem gente que é mais fechada, né? Eu já tive situações que uma pessoa que fez a leitura comigo adorou e comprou de presente para outra pessoa. Só que outra pessoa é meio desconfiada, não me conhece, né? Não sabe do que eu sou capaz, pode ser um negócio meio estranho para ela, e ela era totalmente fechada. E aí a leitura é mais difícil. Se a pessoa não tá muito aberta, é mais difícil. E se a pessoa tá alterada também, se ela usou alguma coisa que altera a consciência, acho que até medicamentos assim mais fortes também, isso entra, mais drogas, álcool, o que for, isso afeta a energia, sabe? É mais difícil de ler, tudo fica muito caótico também. Mas é isso, assim, eu ter percebido muitas coisas interessantes sobre o terceiro olho, sabe? E também de que o terceiro olho não é a única ferramenta que a gente tem de leitura energética. É só uma a mais. Eu acho que a gente tem muito para descobrir ainda, sabe? Acho que a gente tem muita capacidade aí que a gente não sabe, que a gente não sabe desenvolver, que a gente não sabe da existência e que elas vão ocorrendo naturalmente.
Tem gente que escuta, né, mais, tem gente que vê mais, tem gente que sente mais, né, então tem vários jeitos aí da gente ler, de a gente acessar o que não é material, né, o campo invisível, né, que é infinitamente maior do que o material e a gente não tem ideia. Mas é uma coisa muito fascinante, assim, sabe? E isso tudo que eu tô falando, gente, não é algo de pessoas especiais que nasceram com um dom, sabe? Ah, essa pessoa nasceu com um dom, ela é médium. Tá, eu acho que existe sim o médium do espiritismo, que eu não tenho muito estudo, tá? Não vou falar sobre isso, mas essa capacidade de ler além do invisível, além da matéria, desculpa, de acessar além da matéria, isso é de todo ser humano. Todo ser humano pode se trabalhar e abrir o terceiro olho e ler com o terceiro olho e acessar essas outras ferramentas que a gente tem naturalmente. É só querer, é só ir atrás. Só que também não é muito compatível com certos estilos de vida. Se a pessoa gosta de beber muito álcool, usar muita droga, ela vive mais com emoções mais densas, né, de raiva, de ressentimento, de inveja, de tristeza, de, enfim, né, esses sentimentos que são mais densos, é muito mais difícil ler. E se você não limpa, né, a sua mente, não medita, se você tá sempre recebendo várias informações, né, tá sempre no Instagram, no Facebook, vendo coisa, procurando distração, o seu campo, o seu canal, ele tá muito contaminado, ele tá muito sujo, tá muito cheio de porcaria ali dentro, e você não vai conseguir ler. A leitura, ela vai vir contaminada, sabe, através do seu próprio ego, assim. Só que quando a gente entra num estado de canal limpo, né, tipo, eu me alimento bem, equilibrado, ainda mais sem sofrimento animal, eu acho que melhor ainda. Eu medito, eu cuido bem do meu corpo, eu faço exercício, eu pratico, né, algum tipo de espiritualidade, eu tenho meus hábitos de espiritualidade, eu abro os canais do meu corpo também, né, com atividade física, com alongamento, aí sim a gente tem um canal mais limpo, e quando a gente pratica também, né, compaixão, a gente dá muito amor pros outros, né, respeito, cuida bem das pessoas, cuida bem do ambiente, a gente tem um canal muito mais limpo, e aí a visão fica muito mais pura, sabe, é isso que eu tenho percebido, assim, assim, sempre que eu vou fazer uma leitura de aura, eu me limpo, né, eu faço um reiki inteiro pra mim mesma, limpando tudo, eu faço meditação, eu faço afirmações, né, de que aquilo é melhor pra pessoa, né, que aquilo ajude a pessoa a evoluir, a se desenvolver espiritualmente, como pessoa, como profissional, que a gente tá sempre conectada com o divino, né, então, enfim, cada pessoa tem um jeito de fazer isso, né, esse é o meu jeito que eu descobri que funciona bem. E eu, por exemplo, fui trabalhar num festival aqui no Canadá e tinha muita gente que usava droga lá. Foi o primeiro festival da vida e o único que eu fui nesse estilo, assim. E elas queriam receber leitura de aura e foi muito caótico, muito difícil, assim. Então, meu terceiro olho, assim, não sabia muito bem ler aquilo, não. Não sei se é algo treinável também, não me interessa muito, porque eu prefiro fazer a leitura para pessoas que são sóbrias. Né, e que vem com interesse grande, assim, tipo, se prepara, sabe, pra leitura e tal, e aí tudo funciona muito bem. O que mais que eu tenho para adicionar sobre o terceiro olho? Enfim, se é um tema que você gosta, começa a pesquisar, mas de pessoas que, sabe, são sérias sobre isso, que não falam só sobre misticismo, que vão muito longe, assim, sabe, porque é uma coisa que a gente pode trazer pro material, para essa vida aqui, sabe? É uma coisa que eu uso no meu dia a dia como trabalho. É uma coisa que traz uma consciência maior para as pessoas, que ajuda na evolução delas, né? Mas eu sou muito aterrada também. Então, não ficar muito, né, ali, tipo, tá, vamos trazer isso para a matéria, vamos trazer isso para o dia a dia. Como que isso pode me ajudar, né, a ser uma pessoa melhor, a me desenvolver, né? Eu acho que as intenções também que a gente tem com isso fazem diferença. Se você tem intenção de usar o terceiro olho para descobrir o que seu namorado tá fazendo à noite, que ele não responde, aí eu já não sei. Esse não é o meu campo de estudo, de trabalho. Mas se você quer usar isso para ajudar as pessoas, para ser uma ferramenta, né, do desenvolvimento pessoal delas, profissional, espiritual, para trazer mais amor, trazer mais luz para as sombras, trazer mais luz para as questões inconscientes e subconscientes que guiam a vida da pessoa e ela não tá a par daquilo, é maravilhoso. E é incrível, gente. A cada leitura que eu faço, eu aprendo mais sobre o ser humano.
E é uma bênção muito grande, assim, é uma honra muito grande poder fazer isso para as pessoas. Eu realmente sou muito fascinada por esse tema. Tenho muito a aprender ainda. E, não sei, pretendo fazer isso assim a minha vida toda, se eu puder, sabe? Eu tenho uma dificuldade também de, depois de você ver a profundidade da vida humana, sabe? Poder ter uma vida assim superficial com certas pessoas, isso fica um pouco mais desafiador. Mas é muito legal poder acessar tudo isso, né? Saber um pouquinho mais da espiritualidade, das dinâmicas energéticas que as pessoas vivem, dos relacionamentos delas. Enfim, eu acho muito fascinante. Aliás, se você quiser uma leitura de aura, me escreve aqui. Eu ainda preciso achar um jeito. Eu não tenho um site ainda que eu faço as reservas, né? Mas eu dou um jeito de falar com você. Vou descobrir como isso funciona aqui no YouTube. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu crio muito vídeo desse tipo de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e até sobre viagens, né? Viajei em mais de 53 países na minha vida. Então, fica aqui comigo, se inscreve no meu canal, me escreve aqui o que você acha desse tema, se você já tem alguma habilidade psíquica desse tipo, se você quer desenvolver, né? Eu posso criar mais conteúdo desse tipo. E é isso, fica bem, um grande beijo e até o próximo vídeo.